tv.jus, canal aberto com a justiça. Essas são imagens do mutirão carcerário na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, que começou hoje de manhã. Processos estão sendo analisados. Para a gente conhecer o perfil de cada um desses reeducandos. Terça-feira, 11 de junho, está no ar a TV.jus, que traz também a segunda reportagem especial sobre internação compulsória. Vamos mostrar a opinião de especialistas, autoridades e representantes de órgãos públicos. Uma situação de uma população muito grande de usuários e nenhuma assistência em relação a isso. Mais celeridade aos recursos destinados aos tribunais superiores. Justiça Estadual inaugura a Secretaria da Vice-Presidência. Vai levar a uma produção melhor, também mais célere. Presidente do TJ recebe representantes da OAB. Eles sugerem melhorias nos fóruns de Várzea Grande e Poconé. Os detalhes você acompanha na TV.jus, canal aberto com a Justiça. Começou hoje o mutirão carcerário na Penitenciária Central do Estado. Até o dia 21 de junho serão analisados processos e também traçado o perfil dos reeducandos. O trabalho é uma parceria entre Judiciário e Governo do Estado. No mutirão carcerário será analisada a situação de cada um dos reeducandos da principal unidade prisional de Mato Grosso. Uma estrutura especial foi montada nesta sala para entrevistar os reeducandos. Ao todo serão ouvidos 2.000 homens. O objetivo é conhecer a realidade da unidade prisional. Segundo os números atuais, 82% dessas pessoas têm potencial chance de retornar quando ganhar liberdade para o sistema. Isso quer dizer, em números fechados, 1.660 pessoas dessas vão voltar a delinquir. Imagina só, na sociedade, 1.600 pessoas voltando a cometer outros crimes. Isso não pode acontecer. Para que não aconteça isso, nós temos que tratar como determina a Constituição Federal, como determina a Lei de Execução Penal, com dignidade, com respeito. O principal problema hoje é a superlotação. Por isso, o Ministério Público já pediu a interdição da penitenciária. Essa interdição parcial era para diminuir o número de presos e, diminuindo, obviamente, melhoraria a salubridade e a estrutura do presídio para atender os presos conforme determina a Lei de Execução Penal. Como isso não ocorreu, nós fomos obrigados, e a situação estrutural às vezes agravou um pouco, principalmente o problema da salubridade, da saúde dos presos, acesso a medicamentos, etc., nós resolvemos, então, pedir interdição total com base em vários documentos, laudos periciais, laudos de engenheiro, etc. Outro desafio é reduzir a reincidência no crime. Segundo esse juiz, uma alternativa para solucionar este problema seria a construção de presídios por meio da parceria público-privada. Todo o processo projeto, licitação, vocês sabem, estão cansados de saber que isso é tudo muito demorado. Mas nós sabemos que já o próprio governo do estado já está arrecadando uma área de voluta de 300 hectares para uma PPP. É vontade do governador do estado fazer uma PPP aqui. E o doutor Luiz Antônio tem se debruçado e nos prometeu que vai acelerar esse processo. E esperamos que dentro de um ano e meio, nós tenhamos a inauguração do primeiro módulo. O mutirão é realizado pelo Poder Judiciário em conjunto com o Governo do Estado. Nós ganhamos com esse tipo de trabalho não só a aceleração processual, não só a revisão, distribuição da justiça, mas também para a gente conhecer o perfil de cada um desses reeducandos, o que eles pensam da vida, qual o grau de escolaridade que eles possuem, o que eles planejam para fazerem depois que saírem do sistema prisional. Eu acho que esse ganho é fundamental para todas as partes e principalmente a sociedade. Representantes da OAB estiveram hoje no gabinete da presidência. Na visita, eles discutiram melhorias que podem ser feitas em fóruns da Baixada Cuiabana. Um dos assuntos discutidos foi a melhoria da estrutura do Fórum de Várzea Grande. Houve uma recepção muito boa por parte do Tribunal de Justiça, do desembargador Orlando Perry, da possibilidade de fazer algumas alterações paliativas, mas que serão suficientes para a melhoria do serviço. Acesso ao protocolo, a questão de acesso ao estacionamento também. Isso é muito importante para a advocacia de Várzea Grande e também para os jurisdicionados. Os representantes da OAB também pedem a elevação da comarca de Poconé para a segunda entrância. Em virtude do preenchimento dos requisitos, ficou o compromisso do tribunal de fazer o levantamento e, se tudo der certo, a implantação
de uma nova vara, da segunda vara de Poconé, ao menos no início com um assessor que também já colabora bastante. Durante a reunião, o presidente do Tribunal de Justiça disse que irá analisar os pedidos e que o Poder Judiciário tem um interesse em atender a demanda. Já determinamos ao coordenador da infraestrutura, o Roberto Sirico, para que hoje mesmo se desloque ao Fórum de Varja Grande, para que juntamente com a presidente da subseção daquela cidade, daquela comarca, verifique o que pode ser feito para atender a Ordem dos Advogados. Os números, os indicadores mostram que é possível sim elevar a comarca de Poconé. Vamos proceder todos os estudos, verificar se atende aos demais requisitos impostos pelo COJE, e vamos apresentar a proposta ao Tribunal Pleno. A Justiça Estadual inaugurou um novo espaço que irá acelerar os trâmites processuais dos recursos que são destinados aos tribunais superiores. É a Secretaria da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça que começa a funcionar, trazendo mais facilidade também aos advogados. Sua estrutura é formada por 2 setores, o de processo e documentos e o de controle de recursos suspensos, sobrestados e digitalizados. Esta secretaria, que diga-se de passagem é a primeira secretaria da vice-presidência do país, já nasce com o maior volume de feitos de todas as secretarias do Tribunal de Justiça. E com uma vantagem, ela será totalmente informatizada e dentro de breve espaço de tempo interligado aos tribunais superiores. Cerca de 5.000 ações tramitam nas 13 secretarias ligadas à vice-presidência. A partir de agora, processos que forem despachados pelo vice-presidente serão enviados diretamente à secretaria auxiliar, ao invés de voltarem para o seu lugar de origem. No momento em que você retira essa carga de trabalho, algo em torno de 5.000 processos ao sobrestado, 700 processos ao mês circulando, essas secretarias, né, elas ficarão com menos carga de trabalho e o que vai levar a uma produção melhor, também mais célere dos processos lá existentes. Desembargadores que ajudaram na elaboração do projeto comentam que o novo espaço só trará benefícios para a sociedade e poder judiciário. E ela vai ser muito útil, né, aos jurisdicionados, aos advogados, todos aqueles que utilizam do recurso vão sentir uma grande melhora. Tem uma importância muito grande pela celeridade que dará aos recursos que irão ser rejulgados, vamos assim dizer, né, reapreciado pelo STJ e STF. Vai facilitar bastante o trabalho dos advogados, com essa concentração dos processos desses recursos nessa secretaria, né? Nós também temos a esperança de haver assim uma celeridade processual muito maior. Hoje a gente exibe a segunda reportagem sobre internação compulsória. A questão é polêmica, gera controvérsias e divisão do assunto em lados bem distintos. Mas uma coisa é certa, diante do cenário preocupante, é preciso estratégias de combate às drogas, revendo as políticas públicas, avaliando os serviços e melhorando a eficiência. A opinião de médicos, psiquiatras, juristas e representantes de órgãos públicos você confere agora. Para especialistas ouvidos pela reportagem, a dependência se tornou um problema de saúde pública. Na opinião deste psiquiatra, que trabalha há 40 anos com dependentes químicos, a discussão não deve ser do ponto de vista moral. Ele se diz a favor da internação compulsória. Sua ideia contraria o posicionamento nacional da entidade a qual faz parte. Ele não tem condições de entender o que ele faz, ou como ele faz, ou a forma que ele age, né? Então, às vezes ele rouba, às vezes ele age de forma que todo mundo sofre, às vezes ele comete delitos em que a sociedade sofre, todo mundo ao redor dele sofre, mas isso faz parte da doença dele, que é a dependência química. Este representante do Conselho Regional de Psicologia explica que este tipo de internação tem amparo legal na Lei Federal 10.216 de 2001. Contudo, ele se declara contra por considerar o procedimento pouco eficaz, uma vez que não representa a vontade do dependente. Esses usuários eles acabam sendo retirados da sociedade e sendo colocados em instituições que não visam a prevenção, visam apenas a recuperação deles
utilizando instrumentos terapêuticos que, de alguma forma, não são pautados em projetos terapêuticos construídos por uma equipe multidisciplinar. Já este desembargador do Tribunal de Justiça faz uma relação entre o uso de droga e o aumento da criminalidade, principalmente tráfico de drogas. Nós não temos dúvida que, além da elevação dos crimes de tráfico, os crimes violentos, especialmente os crimes contra o patrimônio, eles também estão diretamente relacionados com o poder financeiro que envolve a comercialização ilícita de drogas. Iniciativas esporádicas foram idealizadas para retirar usuários das ruas da capital. Nos últimos anos, foram desencadeadas as operações Porto da Paz e Ágape. Os profissionais convenceram pelo menos 60 usuários a fazer o tratamento nas unidades públicas, mas a maioria voltou para as ruas. Só no máximo 10%, segundo a prefeitura, ficaram até o final do tratamento na rede pública. Isso é uma triste realidade, mas é uma coisa que a Prefeitura de Cuiabá, é uma preocupação do nosso prefeito, do nosso secretário, referente a poder desempenhar ações referentes a esse público. Tanto que agora nós estamos realizando, a Secretaria de Assistência Social, junto com a Prefeitura de Cuiabá e a UFMT, estão realizando um curso para os profissionais da assistência, saúde, poder judiciário, para poder qualificar os profissionais para poder atender com maior qualidade os nossos usuários. Em Mato Grosso, ainda não existe consenso entre os especialistas acerca da internação compulsória, ou seja, aquela que é feita sem a autorização do paciente. O que eles concordam é que falta estrutura no estado para o tratamento dessas pessoas. Áurea Lampert é coordenadora estadual da saúde mental. Ela trabalha há mais de 30 anos com essa temática. Para ela, a retirada dos usuários das ruas é apenas uma política de higienização do espaço urbano e não concorda com a eficácia deste tipo de tratamento. Tem que estar trabalhando com a família, que a família é a parte importante, né, no tratamento do usuário. Ele pode estar no CAPS, ele pode estar no ambulatório fazendo tratamento, não precisa de estar internado. Tem aqueles casos que realmente necessita de internação. Isso aí é a avaliação feita pela equipe de urgência e emergência que vai ver isso. O Conselho de Psicologia apoia esta opinião. A ideia é que esse usuário ele possa ser tratado fora de instituições que o retirem da sociedade e que ele possa ser tratado no convívio da sociedade e da família e do local onde ele trabalha. Como referência, Mato Grosso possui a unidade 3 do Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, além dos centros de atenção psicossocial e um hospital conveniado em Rondonópolis. Contudo, sofrem com problemas estruturais. Até 2004 havia uma política estadual que buscava a estruturação e a formação de profissionais. Iniciou-se, inclusive, a ampliação da unidade psiquiátrica do Estado, criou-se uma segunda unidade que já não comportava a demanda e de lá para cá nada foi feito. Nessa missão, o Estado também conta com o apoio das chamadas comunidades terapêuticas, mas elas têm sido criticadas por profissionais. Não há um investimento público adequado para aparelhar essas instituições, né? Não há concurso público que garanta uma quantidade suficiente de profissionais. As condições de trabalho não são adequadas para esses profissionais. Então, eles conseguem minimamente, né, pela capacidade física, não realizar o trabalho adequado, né? Eles até conseguem obter resultado pelo esforço, pelo empenho que eles têm com o trabalho. Mas quando se pensa na efetividade que realmente poderia ter, não é possível. A representante da Secretaria Estadual de Saúde admite algumas falhas, mas pondera sobre melhorias no atendimento prestado pelo Estado. Nós estamos aí criando muito serviço, saíram muita portaria incentivando os municípios para fazer projeto, implantar serviço tipo CAPS, tipo unidade de acolhimento, né? E outros serviços mais, né, que a gente precisa para a gente dar um suporte a esses usuários. O que nós vimos é que o governo nunca teve interesse de fazer qualquer medida preventiva em relação a essa questão. Então, hoje, o que está acontecendo é uma situação de uma população muito grande de usuários e nenhuma assistência em relação a isso. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui.
Este telejornal pode ser visto também diariamente na TV Assembleia, canal 30, a partir das 9 horas da noite. Até amanhã.